Respeito. Como é que é a sua relação com o seu filho? É uma relação de respeito mútuo ou é somente uma exigência dele ter respeito por você? Vamos falar sobre isso? Sou Carol Marotti, psicóloga e coach de mães, terapeuta sistêmica, educadora emocional e consteladora familiar xamânica. E hoje trago para a gente refletir um pouquinho sobre o respeito. Eu vejo muito e escuto muito nos meus atendimentos e até no meu convívio, famílias que querem criar filhos respeitosos, que querem criar filhos para o futuro, futuros adultos, à base de valores onde o respeito está incluído. Mas vejo também que na sua interação e principalmente na intervenção, numa bronca, numa correção, o respeito acaba sendo esquecido. É muito importante, quando a gente fala de respeito com os nossos filhos, nós temos um primeiro cuidado. Como que nós estamos conversando com ele? Como que nós estamos mostrando respeito por meio das nossas atitudes, na relação com a criança e até com as outras pessoas. Quando eu converso com um telemarketing, quando eu faço quando eu passo por uma situação em que o respeito não é vindo, como eu reajo? Nossos filhos olham e aprendem com a gente muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas falas. Então, o respeito para com a criança, ele é muito importante à medida que nós nos respeitamos, nós respeitamos as pessoas com quem nós nos relacionamos e principalmente a forma respeitosa da gente tratar os nossos filhos. Como é que nós vamos explicar para ele que é difícil, que não pode gritar com o outro se numa correção nós gritamos com ele? Como é que nós vamos falar que é importante ter empatia pelo outro se numa relação com o nosso filho, de um momento de comportamento desafiador, eu não tenho essa empatia por ele? É muito importante a gente pensar, eu sempre falo isso em consultório, de que antes de ser nossos filhos, os nossos filhos são seres humanos que precisam ser respeitados, ponto, independente do que tenha feito. É possível, numa relação de não respeito, numa relação de raiva, numa relação de frustração, que o nosso filho passe por algumas situações em que não nos respeita. E isso não deve ser tolerado. É muito importante a gente sempre corrigi-lo com amor, com firmeza, mas com gentileza, esse não respeito. Aqui em casa, no momento de frustração, o Murilo chega e fala: você é a chata, você não faz o que eu quero, pega isso pra mim. Ou seja, colocações que não são respeitosas. E eu tento, na hora, me acalmar, porque às vezes a nossa vontade é de gritar ou é de coagir de uma maneira diferente, de não tão positiva nessa educação. À medida que eu me acalmo, eu falo: Murilo, essa forma não foi respeitosa. Eu não gosto e eu não quero que você fale assim comigo. Existe uma outra forma para você falar. Ou então, às vezes, quando ele começa a falar: pega lá pra mim logo. Eu chego e falo: filho, acho que tem uma outra forma de você pedir, vamos tentar? Então a gente volta a situação para que ele possa pensar. Do que você falar: fale direito comigo, eu exijo respeito, chata é você, vai de castigo, ou qualquer outra punição em que eu apenas reajo a um comportamento e não o educo. A partir daí, é notável que a gente percebe que eles vão entendendo que eu não aceito esse respeito. Que nessa casa isso não acontece. É importante também, nessa família, ver como o seu companheiro, sua companheira é tratada e, a partir dessas relações, continuar com os nossos filhos. Fica muito difícil a gente ensinar respeito, a gente ensinar uma educação amorosa, se na nossa tratativa com a criança isso não acontece. Na prática, o mais importante para a gente conseguir esse respeito é nos respeitarmos. Na prática, é também possível a gente entender que a gente precisa respeitar os outros nas relações e que o nosso filho não deixa de ser, por mais que nós temos a responsabilidade de educá-los, a gente deve fazer isso sempre na base do respeito. Na prática ainda, é importante que a gente nos escaneie sempre emocionalmente para que a gente perceba se no nosso comportamento, na nossa emoção, na nossa reação emocional, o respeito está fazendo
é algo que não está sendo considerado. É importante a gente considerar na relação o nosso estado emocional. E se a gente perceber que a gente não tem condição naquele momento e que a gente pode tirar, mediante essa emoção, uma resposta da gente que não vai ser respeitosa, é parar, é acalmar, se tiver condição, sair de perto, deixar a criança com uma outra pessoa, para que depois você possa conversar. Dentro de casa, a falta de respeito é intolerável. Eu não tolero a falta de respeito em casa. E eu faço isso por quê? Porque eu não posso ser desrespeitada? Também, mas principalmente porque ele precisa entender que uma vez que ele falta com respeito, a consequência vai ser um distanciamento da minha parte, o não querer continuar, o não fingir que nada aconteceu. Ele só falou chata, coisa de criança. Não, a partir do momento que eu falo, eu me senti desrespeitada agora, eu não gosto que você fale assim comigo, e por causa disso eu não quero ficar perto de você agora, porque você não tá me respeitando, ele vai entender que isso pode acontecer quando ele estiver com os amigos, quando ele estiver nas suas relações sociais e profissionais no futuro. A partir de um simples chata, eu já mostro qual é a consequência disso. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaria que você refletisse, que você pensasse na sua forma de corrigir e de tratar o teu filho. Se você, quando pede respeito, você está sendo respeitosa. Quando você pede, corrige o respeito do seu filho, você está tendo situações onde você pode ser exemplo, não pela sua fala, e sim pelo seu comportamento. Quando a gente faz esse olhar pra gente enquanto exemplo, a gente aprende muito, a gente revê muitas formas de falar, a gente revê muitos relacionamentos, e a partir do nosso exemplo a gente vai melhorando, se aperfeiçoando, se autoeducando e fazendo isso com os nossos filhos, que são seres que queremos respeitosos e que o mundo precisa muito. Então esse é o vídeo de hoje, fica aqui o meu abraço. Se você tem alguma situação desafiadora e quiser compartilhar, se você quiser alguma dica de tema para os próximos vídeos, mande aqui para mim e compartilhe esse vídeo com outras famílias que você acha que pode se beneficiar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!